Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, comando da Rádio Assunção AM 620. Iniciamos agora mais uma edição do programa Saúde em Dia. Direção e apresentação, Arruda Bastos, jornalista Ronald Machado, convidado aqui especial, professor Tauser Fonteles. Hoje vamos entrevistar o Dr. Marcelo Uchoa, ele é advogado, secretário adjunto da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas. Dr. Marcelo publicou hoje no jornal O Povo, um dos jornais de maior circulação do estado do Ceará, um artigo belíssimo que fala a respeito do momento atual. Se o que está acontecendo é impeachment ou é golpe. Eu vou aproveitar aqui logo o título do seu artigo e perguntar a mesma coisa. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes já leram o seu artigo, mas para aqueles que estão no interior, nos bairros aqui da cidade, não tiveram ainda essa oportunidade, eu pergunto, doutor Marcelo, o que está acontecendo nesse momento atual aqui no Brasil, é impeachment ou é golpe? Bom, boa tarde, doutor Arruda Bastos, professor Tauser. É um prazer participar do programa Saúde em Dia. Boa tarde aos rádio ouvintes da Assunção. Bom, o artigo ele conclui com a ideia de que o que está acontecendo não é um impeachment, é um golpe. Né? Uhum. E é um golpe, doutor Arruda, por algumas razões. Fundamentalmente, do ponto de vista jurídico, os dois supostos crimes de responsabilidade pelo qual a presidenta Dilma ela é acusada lá na Câmara, um é a autorização de crédito suplementar no orçamento de 2015 e a outra são as pedaladas fiscais pelo não repasse no momento certo ao Banco do Brasil de valores relativos às subvenções sociais do Plano Safra. Eles não configuram crime de responsabilidade, ensejador de um impeachment. E mais, ainda que configurasse algum crime de responsabilidade, não grave o suficiente para você retirar de uma presidente da República um mandato que foi conquistado por 54,5 milhões de votos. Né? Uhum. Mas não só por isso. Né? Na verdade, o artigo ele é um artigo muito compacto, é um artigo jurídico, mas a questão não é só essa. Veja bem, é um impeachment que já foi movido por uma reação de ódio de um presidente da Câmara pelo partido da presidenta Dilma ter autorizado, ter se colocado a favor de uma investigação no processo de ética, no Comitê de Ética contra ele, contra esse presidente Eduardo Cunha. É um processo em que, por exemplo, a presidenta Dilma teve o relatório aprovado do impeachment na comissão especial por 38 votos, sendo que desses 38 parlamentares, 35 estão sofrendo indiciamento judicial. Quer dizer, é um processo completamente corrompido de todas as maneiras. É um processo que é para ser jurídico, mas ele é analisado tão somente politicamente. Então isso aí não é um golpe totalmente, não configura os elementos suscetíveis para o impeachment e o que acontece é uma grande injustiça que a gente vem vendo. Professor Tauser, vamos entrar aqui na nossa entrevista. Boa tarde, doutor Arruda Bastos. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, doutor Marcelo Uchoa. Você colocou uma coisa bem colocada e que essa noite me bateu a preocupação, inclusive eu coloquei no nosso Facebook. 35 dos que votaram a favor, né, estão sendo investigados. Uhum. Diante desse número, diante desse nível de deputado que está do lado de Michel Temer, não estaria Michel Temer comprando votos a favor do impeachment na troca, na promessa de acabar o Lava Jato? Olha, eu acredito que sim, Tauser, porque essas pessoas só podem estar votando com algum interesse. Eles estão votando, não por acaso, em bloco, pelo impeachment, porque acreditam que essas investigações vão ter fim. Né? A forma como vão ter fim, ninguém sabe. Eu só sei que essa semana o próprio juiz Moro disse que quer encerrar a Lava Jato até dezembro. Até dezembro. Quer dizer, e os 200 da lista da Odebrecht? Não dá tempo de encerrar até dezembro. Não dá tempo, quer dizer, a Lava Jato começou com a história da Petrobras. Vai mandar cercar Brasília. Começou com a história da Petrobras, mas na verdade logo depois que ela chega perto do Lula, aí chega perto da Dilma nem chegou, né? Não tem como chegar. Não tem absolutamente nada contra a Dilma. A Dilma não está sendo... o impeachment da Dilma não tem nada a ver com a Lava Jato. Mas na hora que cria a confusão, logo depois... E quando você coloca, eu vi a lista da Odebrecht, dos 200 deve ter aí 150 envolvidos com o PMDB. É mais. O doutor Marcelo Uchoa, me diga uma coisa.
Ontem algumas ações foram julgadas no STF, né? Até quase de madrugada, né? Não foi uma posição estranha, não, essa tomada lá, porque começou com o critério de votação, depois de tal. O que é que o senhor achou do que aconteceu ontem? Na verdade, doutor Arruda, as ações foram propostas, tinham que ser julgadas, porque Sim. o impeachment, o processo vai ser domingo. Agora foram dois tipos de ações ali. A primeira foi uma ação movida pelo PCdoB e de forma correta, acredito eu, porque o presidente Eduardo Cunha, matreiro, né, não queria dizer de que maneira ia se dar a votação. E dizia ele que só ia definir no momento da votação, primeiro pelo Sul ou primeiro por ordem alfabética, do jeito que ele pudesse conduzir. Porque ele não foi afastado, apesar de dever não sei quantos milhões de reais, apesar de estar na lista do Panamá, na lista da Suíça, o STF com ele não mexe. Então ele vai presidir a sessão, ele vai tentar conduzir de acordo com um cenário que mostra uma sensação de aprovação do impeachment. E diante dessa indefinição, o PCdoB ingressou com um mandado de segurança para que o STF dissesse a maneira como esse impeachment teria que transcorrer. O presidente da Câmara, matreiro que é, sabendo que ia perder no STF, informou que iria utilizar o mesmo procedimento do Collor de Mello, quer dizer, ele se antecipou e aí o Supremo acabou concordando com aquilo ali. Mas a ação foi importante, porque talvez sem a ação não tivesse essa definição. Já a outra, né, que foi a ação da Advocacia Geral da União, me parece foi temerária, no sentido de que a discussão sobre o parecer da Câmara, que de fato foi esdrúxulo, porque aquele Giovanni discutiu coisas que não tinham sido objeto da denúncia, meteu o senador Delcídio do Amaral, que não tem nada a ver. Comissão, né? Mas eu acho que essa questão... Poderia ter ficado para depois. Poderia ter ficado para depois, né? E aí essa coisa se transformou, acabou dando para a sociedade, na verdade para a mídia, a condição de explorar o fato e dizer que o Eduardo Cunha teve uma grande vitória, quando na verdade não ganhou nada, continuou do mesmo jeito. Bom, hoje estamos entrevistando o doutor Marcelo Shoa, ele secretário adjunto da Secretaria Especial de Política sobre Drogas e advogado. E eu pergunto, mas tem um movimento aí dos juristas, né? Movimento dos juristas pela legalidade e democracia. Esse movimento visa o quê? Esse movimento visa tentar esclarecer para as pessoas de que o que está acontecendo no Brasil, nesse momento, é um protótipo de estado de exceção. Estado de exceção é quando você não tem mais condição jurídica de afirmar que há segurança, né, dentro da lei. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, essa semana, conseguiu dar a seguinte declaração, de que, dependendo do resultado do impeachment, né, imagino eu, se a Dilma for vitoriosa, quando a ação de prestação de contas, porque eles estão tentando derrubar a Dilma desde o primeiro dia, né? Primeiro propuseram a ação de recontagem de votos, depois de ação de contas, depois não sei o quê. Então vai ter uma ação no TSE eleitoral também, né? Pois veja bem, doutor Arruda, a declaração do ministro Gilmar Mendes, que se a Dilma ganhar, perdão, eles vão discutir se as contas de campanha da chapa Dilma e Temer tem que ser analisadas separadamente. Isso é um absurdo. Quer dizer, uma chapa de um presidente, candidato a presidente e vice, como é que você vai analisar como é que ele foi vice-presidente sem ter a presidente? As contas são as mesmas, professor Távio. As contas são as mesmas, não faz o menor sentido. Mas ele só é vice porque ela é presidente. O que é que o doutor Gilmar Mendes quer? Que ele assuma a presidência de qualquer forma. Claro, ele quer negar as contas da Dilma e aprovar o Temer. Quer dizer, isso é estado de exceção. Então, assim, o movimento jurista pela legalidade tem tentado isso aí. Teve uma aula importante na Faculdade de Direito, teve uma ontem importante no Instituto Federal de Tecnologia ontem. Não sei se o show, meu pai foi a 3 cidades do interior de ontem para hoje. A gente tem tentado programas de rádio, artigos de jornais, enfim, fazer esse debate. Vai ter na Facete, teve na FIC. Bom, doutor Marcelo, me diga uma coisa. Realmente não se entende como é que o Eduardo Cunha se mantém no cargo, né, com esse poderio todo, né? Hoje já saiu uma matéria que um daqueles delatores aí da Lava Jato confirmou, inclusive com o número das contas, o repasse de quase 5 milhões de reais e esse presidente continua realmente dando mascada. A outra, a posição realmente do nosso vice-presidente foi triste, né? Muito triste. Então ele vai ficar para a história como uma pessoa... É um conspirador, né? Conspirador, é um conspirador, é uma pessoa que... duas questões foram colocadas por
um membro do governo federal e o outro por um senador do PT, muito oportunos. Jacques Wagner e Tião Viana. Jacques Wagner disse que se a Dilma vencer o impeachment, o Temer deve renunciar. Sim. De fato, se esse camarada tiver um mínimo de dignidade... Acho que ele não tem. Não tem. Mas se tivesse, deveria renunciar. E a outra é que ele pode ser processado por conspiração a presidente da República, e de fato, isto é uma conspiração. É uma coisa pequena de um sujeito miúdo, que não tem nenhum tipo de responsabilidade política com o projeto que supostamente deveria defender e com o país como um todo. O Eduardo Cunha, as pessoas têm medo, dizem que é um bandido perigoso, que inclusive ameaça. Uhum. Eu só sei que realmente parece ser um homem intocável. A minha preocupação, doutor Arruda, é que tem o impeachment da Dilma e depois pode ter o do Temer, porque as contas são a mesma, e esse homem acaba presidente do Brasil. Porque eu acho que ele vai ser absolvido daquela comissão de ética, sinceramente. Já mudou até o relator, né? Uma outra coisa que o senhor está dizendo tem sentido, isso tem base, né? Porque, é claro, o que se espera pelos últimos cálculos é que a presidenta Dilma tem número suficiente para barrar, né? Porque as pessoas ficam contando esse número de 172, mas isso não é 172, senão tem que contar os ausentes, as abstenções, as pessoas que, etc. Tem um bocado de coisa eu acho aí, que né? não passa, eu acho que não passa. Eu também tenho essa impressão, vai ser duro. Mas eu acho que se passar, vai começar uma outra briga de foice entre quem apoiou, né? Porque tem gente apoiando de tudo que é lado, né? Tem gente apoiando do lado do PSDB. Quando o Congresso volta a pensar em Brasil, né? O que é pior. E o pior é isso, não vai. Tem um artigo também muito interessante hoje do governador do Maranhão, Flávio Dino, que diz: governo Temer, 0% de possibilidade de dar certo. Eu até li, achei bastante interessante.